Olá, sou a professora Érica Xavier e bem-vinde a mais uma aula. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre poluição ambiental. Ainda faltam alguns tipos de poluição para conhecermos, como, por exemplo, a poluição por elementos radioativos, que é todo o resíduo descartado pela produção de energia ou produtos que utilizam elementos radioativos em sua composição. Mas onde estão esses elementos? Encontramos em usinas nucleares e mais próximos de nós nos exames de imagem ou de laboratório que realizamos. Mas a maior dúvida é a seguinte: mas o que fazer com esses resíduos? O correto é realizar todo esse processo para evitar a contaminação do solo ou das pessoas com os resíduos nucleares. O material nuclear ele é colocado dentro de um recipiente em vidro. Após isso, ele é colocado dentro de outro cilindro de aço carbônico e, por fim, dentro de um cilindro de carbonite. A partir disso, todo esse material, ele é colocado dentro de um poço construído especificamente para armazenar esse material radioativo, porque ele demora milhões de anos para perder a radiação. E para evitar que haja uma contaminação, é preparado todo um ambiente que ele é aterrado, como vocês podem ver aqui, para que não haja nenhum tipo de contaminação e esse material seja armazenado até ele perder a radioatividade. Vamos lá. Mas se algo der errado? Temos exemplos, por exemplo, do acidente com Césio 137 em Goiânia, que ocorreu em 1987. Aqui, uma família de catadores de lixo recolheu de um hospital abandonado um pouco de césio que era presente nas máquinas de raio-x que foram abandonadas nesse hospital. Como esse material brilha, vocês já devem ter visto em vários episódios de desenhos e filmes que esses materiais radioativos são brilhosos e chamativos, eles levaram para casa, mostraram para várias pessoas sem saber que aquilo era radioativo. E no final, várias pessoas morreram e outras desenvolveram algum tipo de câncer por conta da exposição a esse material. Também temos o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu na região da Ucrânia, onde um má resfriamento do componente que é produzido, que produz a energia nuclear, fez com que ele vazasse e ocorresse uma contaminação em proporções drásticas em toda essa cidade. O que ocorreu ao longo do tempo foi a morte dos trabalhadores que trabalharam nesse incêndio, porque, como é um material altamente radioativo, ele também é altamente inflamável. E as pessoas que atenderam a esse chamado sem saber que isso era perigoso, desenvolveram câncer, as famílias que tiveram contato com essas pessoas também desenvolveram, e a cidade, até hoje, ela ainda é proibida para moradia justamente pela presença de contaminantes ainda, porque vai demorar muitos anos para que essa cidade, esse local possa ser habitado. A contaminação por esses elementos, ela pode ocasionar a morte, o câncer, morte de animais e plantas, porque ali vai ser um local onde as plantas e os animais não são acostumados, os animais também podem desenvolver câncer, e eles vão morrendo. Até as abelhas, por exemplo, elas não sabem como se manter naquele local. Então, elas não se aproximam. Por exemplo, é um fator determinante para você saber se um ambiente é poluído ou não, é a presença de abelhas. Agora vamos falar sobre a poluição por substâncias não biodegradáveis, que são o aumento da quantidade de substâncias não biodegradáveis no ambiente.
Vamos ter como maiores exemplos aqui o chorume, que é a substância resultante do processo de decomposição de materiais juntos, e também o agrotóxico, que são substâncias utilizadas para manter o controle de pragas durante o plantio. Aqui temos uma charge, por exemplo, que retrata esse ponto que eu falei, que é o agrotóxico, onde supostamente seja um rato, algum roedor, perguntando à pessoa que está aplicando o agrotóxico nas plantas: quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Isso é uma pergunta que se fazem também justamente por conta do uso exacerbado, o uso exagerado desse tipo de produto, porque ele se mantém no solo e se mantém no alimento. Temos, por fim, mas não menos importante, a poluição por derramamento de petróleo, que esse tipo de poluição prejudica toda a vida marinha, pois o petróleo impede que o animal consiga respirar ou nadar, além de causar queimaduras e alergias na pele desses animais, que pode levar à morte caso não seja resgatado. Temos aqui um exemplo de aves costeiras com toda a sua penagem coberta por petróleo e uma pequena tartaruga também. A poluição acelera o processo de aquecimento global. Lembra da nossa primeira aula? Pois é. É natural, mas quando lançamos gases demais na atmosfera e retiramos a cobertura vegetal da Terra, aceleramos esse processo e o que deveria ocorrer em 50 anos ocorre em 20. Agora vamos conhecer algumas imagens. Aqui você vê a diferença de um mesmo local em poucos anos, de como ele era antes, com uma cobertura de água congelada muito grande, como ele está. Temos também um lago, esse lago é na Rússia, e ele esperava-se que ele não sumisse tão rápido. Ele, em apenas 20 anos, ele já se reduziu a apenas uma pequena lagoa. E aí, gostou da aula? Não esqueça de curtir e comentar o que achou. Tchau! Essa aula foi possível graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica, do Instituto Federal do Piauí e da Unidade Escolar Benjamin Batista.